Olá, jovens padawans, professor Anderson na área. Dando seguimento ao nosso estudo dos conjuntos, hoje nós veremos o que é o conjunto das partes. Vamos à seguinte situação-problema. Temos um grupo de 3 alunos, Andressa, Bruno e Camila, que precisam apresentar um trabalho. O professor pergunta ao grupo quem pretende apresentar o trabalho, levantando a mão. Quantas são as possíveis respostas? Vamos lá. São as seguintes possibilidades. Ninguém levanta a mão. Não, então nós temos um conjunto vazio representando esta possibilidade. Apenas Andressa levanta a mão. Então nós temos aí um conjunto com um elemento, a Andressa, que pretende apresentar o trabalho. O Bruno levanta a mão. Temos um outro conjunto que representa esta possibilidade. A Camila levanta a mão. Temos um outro conjunto representando esta possibilidade. Andressa e Bruno levantam a mão. Temos um outro conjunto representando esta possibilidade. Andressa e Camila, outro conjunto. Bruno e Camila, outro conjunto. Ou, na mais improvável das hipóteses, os 3 levantam a mão, formando assim um outro conjunto. E aí nós temos todas as possibilidades de formarmos a apresentação de um trabalho através de um grupo de 3 alunos. Então, um conjunto de 3 alunos gerou um outro conjunto de 8 possibilidades. Temos aí, chamamos esse conjunto de alunos de A. As letras A, B e C representam os alunos Andressa, Bruno e Camila. E o conjunto P de A, representando todas as possibilidades de apresentação do trabalho, sendo que o próprio conjunto vazio também é uma possibilidade. Pode ser que na hora que o professor fez a pergunta, nenhum deles tivesse a intenção de apresentar o trabalho. Então a quantidade de subconjuntos que o conjunto A gerou foram 8 possibilidades. Esse conjunto P de A é chamado de conjunto das partes de A. Se utilizarmos novamente o nosso exemplo de conjuntos como uma caixa, nós temos aí uma caixa A com 3 elementos dentro, a Andressa, o Bruno e a Camila, o A, o B e o C. Então, para formarmos um conjunto dos subconjuntos desse conjunto A, nós pegamos uma outra caixa, que vamos chamar de P de A, que é o conjunto das partes de A, e vamos colocar dentro dela todas as possibilidades geradas a partir do conjunto A. Quer colocarmos uma caixa vazia, isso que representa a hipótese de nenhum aluno pretender apresentar o trabalho, e todas as outras possibilidades dos subconjuntos gerados a partir dos elementos do conjunto A. Portanto, aí nós temos um conjunto das partes de A com 8 elementos. Então, o que acontece? Se nós tivermos um conjunto vazio, será que ele gera partes? Então, toda vez que nós formamos um conjunto das partes, nós geramos um novo conjunto, que nós queremos agora chamarmos as partes de B, sabendo que esse conjunto B aí é um conjunto vazio, né? É uma caixa que não tem nada dentro. E dentro do conjunto das partes de B, nós podemos colocar o próprio conjunto B. Então, o conjunto das partes de um conjunto vazio não é vazio. Ele possui um elemento que é o próprio conjunto vazio. Meio paradoxal, mas na lógica de teoria dos conjuntos, isso é válido. Então, se nós temos um conjunto B vazio, as partes de B é um elemento formado por um elemento que é o conjunto vazio. Então, definindo o conjunto das partes, dado um conjunto A, o conjunto das partes de A será o conjunto formado por todos os subconjuntos possíveis de serem formados a partir dos elementos de A. Então aí nós temos o nosso exemplo, conjunto A formado pelas letras A, B e C. Todos os subconjuntos possíveis de serem gerados são todas as combinações. Lembrando que o conjunto vazio sempre pertencerá ao conjunto das partes de qualquer conjunto, inclusive de um conjunto vazio.
Então esse conjunto A com 3 elementos nos gerou um conjunto das partes de A com 8 elementos. Então o número de elementos das partes de A igual a 8. P de A, conjunto das partes de A. Agora imagine se esse conjunto de alunos tivesse 10 alunos. Seria bem complicado nós gerarmos à mão ali todas as possibilidades. Seria grande a possibilidade de erro. E se a pergunta fosse quantas seriam essas possibilidades, deveria haver uma forma mais fácil de nós conseguirmos calcular o número dessas possibilidades de 10 alunos apresentarem um trabalho. Então vamos chamar esse conjunto de B aí com as 10 possibilidades, com os 10 alunos, né? A, B, C, D, E, F, G, H, I e J. São letras apenas representativas. Então vamos verificar se a matemática pode nos ajudar, verificando se existe algum padrão na seguinte tabela. Nós temos aí o elemento A, aliás, um conjunto A, tá? Vazio. Então o número de elementos desse conjunto A é 0. O conjunto das partes, conforme nós já vimos, de um conjunto vazio, é um conjunto com um elemento dentro. Então o número das partes desse conjunto A é 1. Um conjunto B com um elemento, então o número de elementos de B é igual a 1, gera um conjunto das partes com 2 elementos, o próprio conjunto vazio e um conjunto com a própria letra A. Então o número das partes do conjunto B é igual a 2. Então, um conjunto com um elemento gerou um conjunto das partes com 2 elementos. Agora, um conjunto C com 2 elementos geraria essas possibilidades, 4 possibilidades: vazio, A, B e AB. Um conjunto D de 3 possibilidades, que é igual ao que nós vimos anteriormente do exemplo dos alunos. 3 alunos nos geraram 8 possibilidades, que estão aqui descritas. Então, um conjunto D com 3 elementos nos gerou um conjunto das partes com 8 elementos. E o conjunto E com 4 elementos, aqui nós descrevemos todas as possibilidades desses 4 elementos, nos gerou um conjunto das partes com 16 elementos. Observem essa sequência: 1, 2, 4, 8, 16. O que são esses números? São potências de 2. Veja que 1 é 2 elevado a 0. 2 é 2 elevado a 1. 4 é 2 elevado ao quadrado. 8 é 2 elevado ao cubo. 16 é 2 elevado à quarta. Então, provavelmente, se tivéssemos aqui um conjunto F com 5 elementos, teríamos aqui 2 elevado à quinta. Então, perceba outra situação. A potência do 2 é exatamente a quantidade de elementos do conjunto que nós estamos querendo gerar o conjunto das partes. Aqui é a mesma coisa, aqui é a mesma coisa, aqui é a mesma coisa. E aqui a mesma coisa também. Logo, para determinarmos a quantidade de um conjunto das partes, basta pegarmos o número 2 e elevarmos a quantidade de elementos do conjunto. Então, o número das partes de um determinado conjunto, então, no caso aqui um conjunto A, o número das partes de A é igual a 2 elevado à quantidade de elementos que o conjunto A possui. Então, esse N de A é o número de elementos do conjunto A. Vamos a alguns exemplos. Quantos subconjuntos podem ser formados a partir de um conjunto A com 5 elementos? Então aqui nós temos que a quantidade de elementos das partes de A vai ser igual a 2 elevado ao número de elementos de A. Substituindo essa informação N de A pela quantidade de elementos do conjunto A por 5. Então nós temos que o número de elementos das partes de A é 2 elevado à quinta, que é 32. Se nós voltarmos aí na tela anterior, seria exatamente a sequência da nossa tabela. Veja aqui que nós estamos sempre multiplicando por 2. O próximo número depois do 16 seria o 32.
Então, relembrando o nosso exemplo do conjunto de alunos com 10 alunos, quantas são as possibilidades? Vamos aplicar as informações na fórmula que acabamos de aprender. Temos aqui o conjunto B, formado pelos 10 alunos. Nós queremos saber o número de elementos das partes de B. Então, o número de elementos das partes de B será igual a 2 elevado ao número de elementos de B. Substituindo o número de elementos de B por 10, nós temos que o número de elementos das partes de B é igual a 2 elevado à décima. Logo, 2 elevado à décima é igual a 1024. Então, num conjunto formado por 10 alunos, existiriam 1024 possibilidades de apresentação de um trabalho. Observação importante. O conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto, inclusive dele mesmo, conforme nós já vimos. Então, dado um conjunto A com quaisquer elementos dentro desse conjunto A, ou mesmo um conjunto A sem elementos, o conjunto vazio sempre estaria contido dentro do conjunto A, ou o conjunto A sempre conteria o conjunto vazio. Reforçando, o conjunto vazio é subconjunto, está contido em qualquer conjunto, e qualquer conjunto contém o conjunto vazio, inclusive o próprio conjunto vazio. That's all, folks! May the math force be with you! Por hoje é só, meus queridos padawans. Que a força da matemática esteja com vocês. Um grande abraço!